A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Na Paraíba, 12:03. Confirmando em João Pessoa, a capital mais verde do Brasil. São 12:03. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é quarta-feira, o dia é 24 de maio, o ano é 2023. O programa F5 já está no ar e a partir de agora você confere os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Ministério da Saúde decide corrigir valor destinado ao pagamento do piso da enfermagem na Paraíba, mas não dá prazo para a atualização dos recursos. Ai, que saudade de Queiroga. Procon autua distribuidoras por não reduzirem preços de gasolina e também o diesel, conforme anunciou o governo federal. Isso acontece, me parece, com rima e tudo, só na capital do estado. Deputado federal afirma que jogador paraibano fez delação sobre o esquema de manipulação em apostas esportivas. Quem foi esse jogador? Você vai saber daqui a pouco aqui no F5. E jornalista é proibido de entrar na sede do Botafogo da Paraíba. E o sindicato da categoria emite nota de repúdio à atitude do clube pessoense. Barracas da Orla de Cabedelo sem autorização de funcionamento são demolidas por recomendação do Ministério Público Federal. E a Paraíba lança selo para incentivar a inserção de mulheres vítimas de violências domésticas no mercado de trabalho, em empresas e órgãos públicos. Acredite se quiser, falsa advogada é presa em flagrante enquanto atuava em júri
na cidade de Campina Grande. É muita cara de pau. E suspeito de pedofilia contra 2 crianças no Rio de Janeiro, procurado desde 2019, é preso aqui na Paraíba. Ela de novo, novamente. Mensagens periciadas no celular do ex-ajudante do Capitão Messias, o coronel Mauro Cid, mostram ordens de saque em dinheiro pela ex-primeira-dama do Brasil, a bondosa, a caridosa Michele Bolsonaro. E não saia de casa sem saber. Mega Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio estimado em 39 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até às 19 horas. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você ouvinte informe sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, Fábio Bernardo e Petrônio Torres. Reportagem de Fábio Augusto. Produção Juliana Carneiro. E edição de Cosme Lira. Sonoplastia hoje dela, a mais bela, Isabela Vilante. E você acompanha o programa pela rede F5 de comunicação. Na Grande João Pessoa pelo 89.3, Rádio Pop FM. Em Soledade, Campina Grande, toda a região pela Rádio Caruá FM 90.1. Na cidade de Oliveiros pela Oliveiros FM 87.9. No Sertão pelas rádios Opção em Pombal 104 FM e Angelina, cidade de Souza 102.3. Você confere ainda pelas rádios alternativas Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. Você também acompanha o F5 pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, Instagram e no Twitter. É só procurar F5 Online. Porque é que nós acreditamos na força do O diálogo. respeito E acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Haha, haha, Rádio Pop. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Rui Dantas, Petrônio Torres, Fábio Bernardo. 12:10. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. Não aprenda com DJ Luciano Coxinha, Bela. Já estou por cá, junto a você e ao Pepa Torres, para juntos e misturados comandarmos mais uma edição do F5. Pepa, dá uma levantada ali no ar-condicionado que o bicho tá forte hoje aqui, viu? Tá frio aqui nos estúdios da Rádio Pop. Arranca um pouquinho ali o ar que o bichão fica bem em cima de mim. Aê, Pepinha! Aê, Pepinha! Juntos e misturados, hoje excepcionalmente, sonoplastia, edição de imagem de Isabela Vilante, essa voz arrupiante, como dizia um amigo meu, do rádio da Paraíba. Bela, quero começar o programa diferente. Hoje, 2 cababões, eles que integram a Rádio Pop de alguma forma, um em João Pessoa, o outro também integra a Rádio Pop através da nossa rede, ele lá na cidade de Soledade. Hoje, completando ano, os nossos companheiros de João Pessoa, Adelton Alves, e lá em Soledade, direto da Rádio Caruá, o nosso companheiro, amigo Rick Jansen. Solta a bandinha pra Adelton e pra Rick Jansen, Bela! parabéns, saúde, felicidade, que colha sempre todo dia. Parabéns, Adelton, eu ia chamar Gegel, porque a gente intimamente chama ele de Gegel, né? Parabéns, Adelton Alves. Me chamou de manhã de Pepa? Parabéns, Rick Jansen. Ambos já na faixa dos 50, viu, Pepa? Eu já demoro um pouquinho pra chegar na faixa dos 50, mas Adelton Alves e Rick Jansen, companheiros de trabalho, um em João Pessoa,
que comanda o Paraíba Agora, e Rick Jansen, que comanda a programação da Rádio Caro FM, na Solidade, nessa rede que leva boa informação para boa parte da Paraíba, do Brasil e do mundo. Felicidade para ambos, vida longa. Ambos têm muito ainda para contribuir com a comunicação da Paraíba, do Brasil e no mundo. 12 horas e 12 minutos. Aqui eu estou recebendo uma mensagem do nosso querido Marcos Alves, ele que é o presidente da Funjop. Lembrando, Pepa Torres, que esta noite a Funjop vai continuar conversando sobre a lei Paulo Gustavo. Segundo Marcos Alves, acontece hoje no Centro Cultural São Francisco, no centro da cidade, a partir das 18 horas. Marquinhos lembra que essa pisada em relação à discussão, os debates em relação à lei Paulo Gustavo vai ocorrer até o dia 31 deste mês. Lembrando que a cidade de João Pessoa, quase 8 milhões de reais, está recebendo do governo do presidente Lula através da lei Paulo Gustavo para investimento no setor cultural. Mandando um abraço para o meu amigo Humberto Júnior, professor Humberto Júnior. Mandou pra mim, Pepa, onde o Humberto Júnior tá, Pepa? Ó pra cá, Pepa, olha. Tá lá no sertão dele, vendo essa paisagem, acompanhando o nosso programa através da internet. Fabão, estou aqui escutando o F5 do meu paraíso no sertão de Cajazeiras. Valeu, professor Humberto Júnior, cuidado aí, toma a boa do brejo devagarzinho, viu? Vamos a boa do Brejo devagarzinho. Esmeraldo Gomes já tá tirando onda aqui. O que é que ele tá falando? O Flamengo joga com quem hoje, Pepa? Libertadores? Nublense. Ele tá dizendo, Fabão, o Racing está classificado. Cuidado, viu? Por que ele disse isso, hein? Olha, o Racing é da chave do Flamengo, né? Vai classificar Racing e Flamengo, tem dúvida, é? Ah, mas Esmeraldo, o Vasco tá jogando o quê? Tá jogando na Libertadores? Não. A Copa do Brasil? Não. Só joga o Campeonato Brasileiro. Exatamente. E está na lanterna. Na zona de rebaixamento. Esmeraldo, tu não vem tirar onda aqui não. Vice Esmeraldo. Abraçar o nosso editor Costnes Lira na escuta do programa. Meu amigo Geraldo Moreira, Geraldão, diretor-geral da Gevisa, conectado no programa F5. Meu amigo Galvão Locuções. Ele tá dizendo, Fabão. Minha mãe Fátima Galvão e minha esposa Aniele também na escuta do programa. Meu amigo Nóbrega lá do Esplanada também. Pepa Torres, eu quero começar o programa bem diferente, falando de coisa boa hoje. Dizer que no próximo dia 4 de junho, essa segunda-feira que vem, não a outra, é isso mesmo? Não, 4 de junho é um domingo. É um domingo. Domingo agora não, domingo outro. O nosso colega, o Gordinho Show, J. Ferreira, passa a integrar oficialmente o cast, é assim que chama, é? O cast da Rádio Pop FM. A rádio que mais cresce no coração do paraibano. Dia 4 de junho, J. Ferreira passa a integrar essa equipe, essa família que cresce, que a cada dia que passa chega mais gente. Temos hoje a nossa equipe de esporte da Pop, comandada por Elialdo Silva, por Tiago Loureiro, dando um show, liderando a audiência. Transmissão no último final de semana em conexão com a Rádio Cariri de Campina Grande. Eu estou torcendo que também chegue o nosso momento também, Pepa Torres. Essa rádio só faz crescer e é bom demais a gente fazer parte dessa equipe. Equipe que a cada dia que passa aumenta e agora vai receber o nosso gordinho, J. Ferreira. Estivemos juntos com ele na última sexta-feira, na inauguração da equipe esportiva da Rádio Pop lá no Almedão, Pepa. Equipe só faz crescer, Pepa. E a concorrência, tá todo mundo ficando desesperado. Viu, Pepa Torres? Boa tarde, Pepinha. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Isabela Vilante, a voz marcante do Rádio Paraibano. Uau! É uma honra. Mais uma fera, né? Mais um craque, mais um reforço. Estamos parecendo... A Rádio das Estrelas. Está parecendo o Flamengo. Flamengo. Tem craque. Só tem craque. Mas é um baita reforço. Jota dispensa apresentação, dispensa comentários. O polivalente, o multimídia, o homem que faz jornalismo, faz humor, faz bastidores, faz TV, é de tudo, faz ao Jotinho. vivo, faz gravado. É um craque o homem.
E quem nunca escutou as histórias de J. Ferreira, a juventude que está chegando aí, que gosta de rádio, fiquem atentos, fiquem ligadinhas, porque o homem é bom. O homem é bom. O homem é espetacular. E o bacana, Pepa, de integrar esse cast da Rádio Pop FM é a junção de nomes consagrados, experientes, com jovens, né? Nós temos, por exemplo, o editor do nosso programa, Cosnes Lira, tem 29 anos apenas. É a mistura da experiência de J. Ferreira com o talento de Adelton Alves, Edmilson Pereira, Heron Cid e companhia. E nós aqui, Pepa, Rui Dantas, o monstro consagrado do Rádio Jornalismo da Paraíba, tá meio ausente, mas tá resolvendo os problemas aí. Já chega, viu, Pepa? É bom demais fazer parte dessa equipe. Isabela Vilante, Vitor Freitas, Tiago Loureiro, eu não vou nem falar, Aurélio, meu irmão. A equipe de esporte da Pop é show. A equipe de jornalismo da Pop é show. A equipe de entretenimento da Pop é show. Tá tudo show, meu irmão. Rapaz, sinceramente, Bela, começar a Pop hoje, a nossa programação começa às 5 da manhã, né? Com prosa e... Café e prosa, né? Café e prosa. Tem um forrozinho em pé de serra. Pronto. Aí depois a gente começa o show da informação com a Delta Edmilson, Luciano Albemar, com o Paraíba Agora. Aí vem logo em seguida Isabela Vilante com Victor Freitas, trazendo entretenimento, música e informação, com o show da manhã. Aí vem o esporte na Pop, que eu já escutei Tiago falando que segunda-feira começa mais cedo, às 11h15. Aí depois vem nós aqui, humildemente, tentando trazer um jornalismo diferente, a forma que a gente encontrou, que eu encontrei lá atrás no passado com Rui Dantas e a época com Paulo Neto, de fazer um programa mais descontraído, um programa político, cotidiano, mas de forma mais proseada, trazendo opinião, respeitando o contraditório, com a interatividade, a participação dos ouvintes. E a gente tá tocando o barco aqui devagarzinho. Petrone chegou, hoje já tem Fábio Augusto, Juliana Carneiro, enfim, a equipe massa demais. Aí depois, meu amigo, vem muita música boa com Rafael Bambam, que eu considero o melhor disc jockey do momento do rádio da Paraíba. O homem é bom. O homem é espetacular. Aí quando termina a música com o Bambam, vem o quê? O Alisson Heron e a equipe do Hora H com mais jornalismo. Aí depois chega a noite da Pop, tem dia que tá com o George Medeiros com Pop Love, não é Pop Love não, é Flash Pop. Flash Pop, que é de música das antigas, enfim, meu amigo. Aí no final de semana tem agora J. Ferreira, tem Flash Pop, Esporte, enfim, meu irmão, é uma programação bacana demais e a gente tem que sempre enaltecer o trabalho da nossa superintendente Reni Cláudia, que depois que chegou aqui, a mulher trouxe um ânimo novo, trouxe um astral bacana, e a Rádio Pop é essa emissora que é a mais novinha de João Pessoa e que a cada dia que passa, subindo degrau a degrau, vai conquistando o coração dos ouvintes, dos espectadores. Bom demais fazer parte dessa equipe, que eu repito que a cada dia que passa recebe mais gente e cresce cada dia mais. E nos próximos dias a gente vai trazer o Jotinha aqui, viu? Antes da estreia do programa dele, dia 4 de junho, J. Ferreira vai estar aqui para bater um papo com a gente, para a gente relembrar coisas boas. A nova geração que não sabe quem é J. Ferreira, dá uma buscada no Google, que tem muita coisa boa de J. Ferreira no YouTube. Ah, meu Deus, como eu me lembro do Super J Show, que era gravado ali no auditório, na praça, aquela praça do Espaço Cultural, como é o nome que chama? Ali é o Teatro de Arena. Teatro de Arena do Espaço Cultural, Jotinha Ferreira. Bom demais fazer parte dessa equipe, bom demais fazer parte da família Pop. E se Deus quiser, Pepinha, logo nós chega também com os pés fincados completamente na rainha da Borborema. Pepa, 12 horas e 21 minutos, Pepa. O que é que você tem de destaque no início do F5? Você chegou aqui dizendo, Fabão, vamos brigar. A gente vai brigar com o quê? Com os deputados da Paraíba que votaram contra o arcabouço fiscal. Vitória com V maiúsculo ontem do governo do presidente Lula. Dos 12 deputados da Paraíba, 10 votaram favoráveis. Mais de 300 parlamentares aprovaram o arcabouço fiscal. Hoje é dia de votação de algumas emendas, mas o texto base aprovado. Acertaram os deputados Cabo Gilberto e Wellington Roberto, que ficaram contra o arcabouço fiscal, essa nova ferramenta
para a gente conter os gastos públicos e, de alguma forma, melhorar a economia brasileira, Pepa Torres? Ô Fábio, o Wellington Roberto, ele, na primeira votação polêmica, ele não foi, né? Ele não foi votar, ele não apareceu na sessão ordinária da votação. Ontem ele votou contra. Cabo Gilberto repetiu o voto, já tinha votado contra. Gente, o arcabouço fiscal é onde o governo vai procurar melhorar, eu disse isso aqui ontem, vai procurar melhorar os índices, por exemplo, de investimentos na saúde, na educação, por exemplo, na retomada de obras paralisadas. Tudo precisa de grana, gente. Tudo que se fala, tudo que se faz no governo federal precisa de grana, precisa de dinheiro. E desde o governo Michel Temer, quando Temer implantou o maldito, na minha opinião, maldito teto de gastos, que está sendo substituído agora por esse nome, arcabouço fiscal, onde o governo, por exemplo, vai ser capaz de retomar mais de 3 mil obras paralisadas dos PACs 1 e 2, que é o programa de aceleração do crescimento, lançado ainda no governo de Lula. Lula 1, Lula 2, Dilma foi perdendo força, aí parou de vez com Temer, aí Bolsonaro botou uma pedra de 1 bilhão de toneladas em cima. Pois bem, esse arcabouço fiscal vai ser capaz de retomar injetando grana, porque para retomar a obra tem que ter dinheiro, tem que ter o FAMI-RI, e o arcabouço fiscal vai propiciar isso ao governo federal. Aí o Cabo Gilberto vai e vota contra. Aí vai o Wellington Roberto, vai e vota contra. Aliás, o Wellington Roberto, se fizer assim, não é? No outro dia, ele está na situação. Ele está na bancada de Lula. Só basta o presidente querer, né? Só basta ofertar alguns cargos ao Wellington Roberto para ele voltar correndo a fazer parte da base governista. E o Cabo Gilberto, a gente sabe, é aquela ideologia maluca, né? Se foi o PT que apresentou um projeto, se veio do governo federal, nada presta. Vai beneficiar o povo, nada presta. Sendo do PT... O negócio é votar contra. Pro Cabo Gilberto foi do PT, nada presta. Então, assim, a gente fica triste, né? Porque a gente gosta tanto aqui do Cabo Gilberto, a gente traz bastante o Cabo Gilberto aqui no programa, foi bem votado aqui em Mangabeira, é um sujeito, gente boa, mas na hora de votar, minha gente, na hora que pega o microfone, faz tanta bobagem, diz tanta bobagem, como, por exemplo, a votação que pedia paridade de salários entre homens e mulheres. O Cabo Gilberto se superou e votou contra. E tentou explicar, e quanto mais explicava, pior para ele ficava. Então, sabe, essa galera, gente, eu pensei que isso tinha sido varrido da política brasileira, sabe? Votar contra só porque é oposição, votar por votar. Infelizmente, isso ainda persiste, mas que bom que venceu o governo. Que bom por quê? Repito, porque o teto de gasto que acabou-se com esse arcabouço fiscal, tá com nome novo, tem uns limites também, mas assim, o teto subiu, vai poder se investir mais em educação, mais em saúde, em outros setores da nossa economia, do governo Lula, e entre eles, minha gente, a retomada de obras que, eu repito, é muito importante para a geração de emprego, geração de renda. É isso que o nosso Brasil está precisando. Ô Pepa, sobre esse assunto, ontem o senador Sérgio Moro concedeu uma entrevista à Globo News e quando questionado se ele votaria favorável ou não ao arcabouço fiscal quando chegasse ao Senado, ele de pronto disse voto contrário. Aí o repórter perguntou: e o senhor já leu o projeto do arcabouço? Não. Quer dizer, o cara sequer leu, mas só pelo fato de querer fazer oposição ao governo, o camarada vota contra, sem de alguma forma se importar com qual o objetivo daquele projeto, se aquele projeto vai ser bom ou não. Porque é aquela coisa, gente, eu tenho certeza que quem tem sensatez, quem tem equilíbrio, vai sempre torcer para que os governantes do nosso país, seja ele no campo federal, no campo estadual,
no campo municipal, todo mundo vai torcer. Porque por mais que eu seja contra o presidente Lula, por exemplo, o governo acertando vai ser bom para mim, vai ser bom para o meu país, vai ser bom para a minha vida, vai ser bom para a vida de todos os brasileiros. Pepa, você acha que tem alguém em sã consciência no Brasil que está contrário à redução no preço do gás de cozinha? Foram R$9 aqui em João Pessoa, por exemplo. Alguém está contra? Alguém está torcendo contra que o combustível diminua? Hoje a gente está pagando combustível abaixo dos R$5. O óleo diesel, sobretudo, de vez em quando eu pego aqui IP para a gente pega um arranca-rabo, eu sempre lembro que o óleo diesel é o combustível fundamental para a economia brasileira, porque o principal modal que transporta as mercadorias do nosso país é através das estradas, são caminhões, né? O transporte público é através do óleo diesel, o combustível é o óleo diesel. Então, toda vez que baixa o combustível, é bom para a economia. Isso não quer dizer que a gente não vá apontar erros, falhas do presidente Lula, do governo de João Azevedo. Estou trazendo para a nossa realidade aqui também, para o prefeito Cícero, para o prefeito Vitor Hugo de Cabedelo, para a prefeita Luciene de Fofinho, lá de Bahia, e por aí vai. Agora, eu acho que a gente tem que torcer sempre favorável. Ou seja, quando eu vejo um senador da República, e eu não estou nem comentando o caso do deputado Cabo Gilberto, Petrônio, porque eu não sei quais os argumentos de Cabo Gilberto para ter se posicionado contrário ao arcabouço fiscal. Mas quando eu vejo um senador da República, numa entrevista, dizer que vota contra um projeto, que sequer ele lê o projeto só porque é contra o governo, eu acho que a gente está mal de representação. E eu falo isso em qualquer cenário, seja ele favorável ou contra o governo. Eu acho que os nossos representantes na política precisam pensar prioritariamente no povo. Infelizmente, boa parte, quiçá a maioria, pensa no próprio umbigo, pensa apenas em si. Agora, Petrônio Torres, a gente vai falar muito sobre as coisas da Paraíba, abraçar o meu amigo Araújo do Valentina, Reinaldo Chacon, na escuta do programa. Daqui a pouco eu coloco as primeiras interações. Aliás, você pode mandar sua mensagem de áudio 8809-8989 8809-8989 é o WhatsApp aqui do F5. Manda tua mensagem de áudio, tua mensagem de texto, diz de onde você está falando, que você vai interagir com a Paraíba, com o Brasil e o mundo. Também você pode interagir conosco através das nossas lives no YouTube e no Facebook. F5 Online, vai lá no nosso chat, interage conosco, a gente vai repercutir muito. Daqui a pouco o repórter Fábio Augusto cobriu hoje o evento do prefeito Cícero Lucena. Prefeito Cícero Lucena, Pepa, que assinou a ordem de serviço para a construção daquelas moradias aqui na Beira Rio, já dentro daquele projeto de recuperar as margens do rio, da Beira Rio, né? Rio Jaguaribe, nas margens da Beira Rio. Daqui a pouco o Fábio Augusto traz informações de lá. Agora, Pepa, não tem como a gente menosprezar a principal ou as principais manchetes dos portais de âmbito nacional neste momento. O UOL diz o seguinte agora, Petrônio Torres, e é bomba, é confusão. Mensagens mostram ordens de dinheiro para Michele. A dama pediu saques. Diz o texto, Petrônio Torres, ampla repercussão nacional, mais uma bola nas costas da ex-primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, que inclusive, dizem, estará nos próximos dias aqui na capital paraibana, participando de um evento do PL, ao lado do ministro que Petrônio tem saudades, o ex-ministro Marcelo Queiroga, ele que foi ministro da Saúde. Diz o texto do UOL, os diálogos encontrados pela Polícia Federal. Gente, foi a Polícia Federal que encontrou. Não é Fábio Bernardo, não é Petrônio Torres, não é o portal de notícias do UOL. Quem encontrou esses diálogos foi a Polícia Federal, no telefone do celular do tenente-coronel Mauro Cid, ele, ex-ajudante de ordens do Palácio do Planalto, na gestão de Jair Bolsonaro, mostram como eram feitos os pedidos para saques em dinheiro vivo e pagamentos para atender aos interesses da então primeira-dama Michele Bolsonaro.
As mensagens obtidas com exclusividade pelo UOL eram enviadas a Mauro Cid por duas assessoras dela, Cíntia Nogueira e Gisele Carneiro, que costumavam se referir a Michele como dama, ou pela sigla PD. PD quer dizer primeira dama. Certa resposta. Cid foi preso no último dia 3 de maio por suspeita de um esquema de fraude em certificados de vacina. Diz ainda o texto do portal UOL. A defesa do ex-presidente e da ex-primeira-dama afirma que as despesas de Michele Bolsonaro eram custeadas com recursos da conta pessoal de Bolsonaro e nega categoricamente a existência de desvio de recursos públicos, um dos focos da investigação da Polícia Federal. Pelas mensagens obtidas e transcritas pelos investigadores com autorização judicial, as assessoras forneciam dados de contas para a realização de depósitos a terceiros, transmitiam solicitações da primeira-dama para saques em dinheiro e também pediam depósito em espécie para a conta dela. A investigação teve acesso a mensagens de Mauro Cid após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ter ordenado a quebra do seu sigilo telemático. As conversas estavam salvas na nuvem de seu aparelho celular. Após constatar a suspeita de desvios de recursos públicos, o ministro Alexandre de Moraes também autorizou a quebra do sigilo bancário de Cid e outros funcionários do Planalto. A Polícia Federal encontrou, nos primeiros diálogos analisados, um conjunto de 13 comprovantes de depósitos em dinheiro vivo feitos por Mauro Cid na conta de Michele Bolsonaro entre março e agosto de 2021, que totalizaram R$ 21.500. A investigação agora analisa as quebras de sigilo bancário para identificar as transações entre 2019 e 2022 durante toda a gestão de Bolsonaro. Na análise inicial, a Polícia Federal identificou 10 solicitações de saques em dinheiro vivo feitas pelas assessoras de Michele a Mauro Cid entre março e outubro de 2021, totalizando cerca de R$ 5.600. Nos diálogos, as assessoras da então primeira-dama ordenam pagamentos para serviços prestados a ela, como costureira, podóloga e até mesmo um veterinário. Também pedem depósitos mensais para Rosemary Carneiro, que era titular do cartão de crédito usado pela então primeira-dama e pelas familiares de Michele. O conjunto probatório colhido durante o estudo do material apreendido, inclusive o conteúdo na nuvem, permite identificar uma possível articulação para que dinheiro público oriundo de suprimento de fundos do governo federal fosse desviado para atendimento de interesse de terceiros estranhos à administração pública a pedido da primeira-dama Michele Bolsonaro por meio de sua assessoria sob a coordenação de Mauro Cid. Petrônio Torres, o texto do UOL é muito grande, tem mais informações, tem prints de conversas no WhatsApp e a própria Polícia Federal suspeita que dinheiro do cartão corporativo que deve ser utilizado pelos governantes para coisas que tenham a ver com a sua atividade pública. Esse dinheiro era sacado pelo coronel Mauro Cid ou por seus assessores, sacado da conta do cartão corporativo. Esse dinheiro em espécie era pego e depositado em contas apontadas pela primeira-dama de então, Michele Bolsonaro. Há elementos para apontar uma suspeita real de corrupção com o uso do dinheiro do cartão corporativo, ou a Polícia Federal está pegando no pé de Michele Bolsonaro à toa? Pepa, quero sua avaliação sobre mais esse caso envolvendo a ex-primeira-dama do país, a presidente do PL Mulher, Michele Bolsonaro. Pepa. A Federal, Fábio, tem uma reputação ilibada. Sempre teve. A PF
sempre foi tida no Brasil como uma das instituições mais sérias desse Brasil. A PF não pega no pé de ninguém. A PF pega no pé de quem comete ilicitudes. Simples assim. E todo esse texto que você leu do UOL aí, dá para resumir em poucas palavras, ou em duas. Peculato ou a famosa rachadinha, que me parece que já é uma prática bastante conhecida do clã Bolsonaro. Os filhos do presidente que o digam. O senador Flávio Bolsonaro que o diga, que é acusado, diga-se de passagem, de cometer esse tipo de crime. Agora, assim, sem fazer julgamento, né? Estou aqui para analisar fato, estou julgando, até porque não me cabe julgar. Mas a primeira-dama se passava de santa. E, no entanto, a primeira-dama, pelo andar da carruagem, pelo que você leu, pelo que a PF apura, está apurando, está revelando, a primeira-dama estava cometendo também ilicitude. Estava participando, era partícipe do esquema da rachadinha. Porque se ela era beneficiada, ela fazia parte do esquema. Agora, assim como o Bolsonaro disse em seu depoimento à PF, ele não teve conhecimento do que fazia ou desfazia o seu ajudante de ordem em relação à sua vida pessoal, sua vida particular, entre elas emitir uma carteirinha de vacinação falsa. Será que a primeira-dama também vai dizer que não tinha autorizado o Cid a fazer esses saques no corporativo e depositar em contas determinadas? A assessora dela dizendo: ei, coronel, a mulher, a PD tá pedindo para transferir, para tirar sacando tanto, para depositar em conta tal. A PD tá pedindo para fazer isso e aquilo. Eu sei que você... Ela vai dizer que as assessoras também estavam passando por cima. Como diria nosso amigo Josval Pereira, é possível. É possível. Porque, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa a você. Você não gosta muito de sertanejo, não, né? Mas tem uma música dos gordinhos Fabiano, César Menotti e Fabiano, que diz assim: não era eu, confundiram o meu carro, o meu sapato. Enfim, assim como o presidente Bolsonaro, o que eu quero dizer, como o Bolsonaro negou que tem autorizado, desconhecia o que Cid tinha feito, entre aspas, em prol dele, né? Como, por exemplo, emitir um certificado falso de vacinação contra a Covid, a primeira-dama, ou melhor, a ex-primeira-dama, pode dizer o mesmo: não autorizei secretária nenhuma minha, desconheço. Enfim, meu amigo, a PF quando vai, Fábio, a PF quando vai, já vai certa, meu irmão. Vai sem medo de errar, já tem provas, evidências, quando revela, então, é porque a coisa já está fedendo. Agora, Pepa, só você falou da PF, antes que alguém saia dizendo: não, mas a PF é comandada por Lula. É preciso a gente lembrar que Lula foi preso pela PF. Pronto. A Polícia Federal não é uma polícia de governo, é uma polícia judiciária, uma polícia de Estado. Assim como prendeu Lula, agora investiga o clã Bolsonaro. Agora, Pepa, tu já notou como o nome Bolsonaro rima com rachadinha? Tudo que é Bolsonaro tem a ver com rachadinha, pai. É Flávio Bolsonaro, é Carlos Bolsonaro. Rapaz, esse Carlos Bolsonaro não brinque não. Esse que é vereador do Rio de Janeiro, esse cara vai ser preso já já. O esquema é pesado, as revelações são muito fortes. Aí agora até a ex-primeira-dama sob a suspeita da prática do rachadinha. Agora, de onde teria surgido a cabeça de... Onde esse povo aprendeu esse negócio de rachadinha, Pepa? Onde aprendeu? Quem foi o mentor? Porque os discípulos seguem as rachadinhas. Pelo menos a suspeita essa ponta. Sabe o que é que me intriga nessa alta cúpula do poder? E nós aqui ficamos... Às vezes a gente fica aqui
especulando sobre o poder que é aqui mais curtinho, é mais embaixo aqui. O alto poder, por exemplo, a gente está falando da autoridade máxima do Brasil, que é o presidente da República, né? E a primeira-dama e seus filhos, que são parlamentares, um da alta casa, outro da casa baixa, falo da Câmara dos Deputados e do Senado. Bicho, é muita grana, sabe? A grana rola. Rola fácil. Uma esposa de um presidente da República, ela tem tudo o que ela quer. Ela come o que ela quer, ela bebe o que ela quer, ela vai para onde quer, faz o que quer, a hora que quer. Precisava de fazer esse tipo de falcatrua para pagar as contas da primeira-dama? O que tanta primeira-dama comprava? Artigos de luxo, é isso? Bolsas de, sei lá, daquelas grifes mega, ultra internacionais, as Hermès da vida. Não sei se a primeira-dama tem essa vaidade. Porque se a mulher tem de tudo, meu irmão, de uma tapioca que não pagava a um caviar que não pagava. Se ela tomava um suquinho de maracujá, a um Dom Perignon, a um vinho de 10, 15, 20, 30 mil, e não paga. Não paga. Quem paga é a nação. Quem paga somos nós. Então eu fico me perguntando, na cabeça de um humilde, de um simples mortal, né, com um pouquinho de conhecimento, o que bexiga taboca Michele Bolsonaro tem que pagar para esse dinheiro vir de forma escusa? Esperar a conclusão das investigações. É o que nós, pobres mortais, temos que fazer. Agora, a situação da ex-primeira-dama tá feia. Tá feia. Todo dia aparece, aspas, uma novidade envolvendo a ex-primeira-dama. E já, não demora muito, alguém dá com as línguas nos dentes. Alguém abre, quem sabe essas assessoras. Quem sabe essas assessoras. Se é que não já deram, né? Se é que não já deram. É o famoso, irmão, rei morto, rei posto. 12h44. Faturar, quando chega essa hora, meu amigo, bate aquela fome. E quando a fome chega, eu só me lembro dele, Tonho de Martinha. Comida sertaneja de primeira, entrega quentinha na sua casa, no seu trabalho, toda embaladinha. Juliana Carneiro, são 12 temperos naturais. Lá você encontra rubacão, risoto de queijo e tapioca, cordeiro na cachaça, linguiça artesanal e muito mais. Tonho de Martinha. Faça o seu pedido pelo Instagram, @Tonho de Martinha. Entra no iFood e você vai comer comida boa, barata, de qualidade e vai saber que tempero bom, esse tempero do sertão, esse tempero de Tonho de Martinha. Como diz aquele menino, é bom demais, Júnior, é bom demais. 12h45, primeiro intervalo comercial. Na volta, Juliana Carneiro traz as primeiras informações do que está acontecendo agora na Paraíba, no Brasil e no mundo. E também a gente libera as primeiras interações aqui no F5. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com 12 temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Peça já sua quentinha. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa.
Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. O assunto é plano diretor. Na sua opinião, o que João Pessoa precisa? Mais ônibus nas ruas e ciclovias. Mais saneamento. Mais árvores, parques e praças. Mais creches. Mais moradias populares. Quer discutir o plano diretor? Vem para a Câmara Municipal de João Pessoa. Participe das audiências públicas com os vereadores. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no supliquinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com doce temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Peça já sua quentinha. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 12h50. Olá, você que mora no bairro do Geisel e em toda a região. A rede de postos que mais cresce no estado tem uma nova unidade do melhor ponto do bairro da Zona Sul de João Pessoa. O Opção Geisel parcela em 3 vezes em todos os cartões e ainda tem descontos e cashback nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. Rede de postos Opção, a que mais cresce no estado, está sempre a postos por você. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. 12h51. Ô Isabela, solta a vinheta dela, que ela chegou sambando, desfilando alegria, desfilando charme. Solta a vinheta dela, Bela. Não quer sambar. Cheguei, porque hoje é quarta-feira. Juliana não quer sambar. Programa mais feminino. Menina, duplicada aí a vinheta, foi isso? Obrigada. Como é bom o programa bem feminino, Isabela, Ju. Eu estava esperando a música, não, a gente só faz agora o curtinho, porque Petrônio engata aqui no samba, aí dá trabalho pra voltar.
Aí a gente fica só na primeira parte. Pois é, hoje quarta-feira já, minha gente, já faça aquela contagem regressivazinha, né? Quando chega no meio da semana. Quando chega na quarta, ela já tá pensando na sexta. Agora, quem vê, acha que é porque eu vou, né, sair, curtir todas. Eu chego na sexta-feira, eu vou dormir, tudo que eu mais quero. Mas veja bem, notícia boa é que o Ministério da Saúde deu a garantia ao secretário de Saúde da Paraíba, Johnny Bezerra, numa audiência realizada ontem, que vai corrigir a portaria que destinou apenas 4,9 milhões de reais ao governo da Paraíba para que seja pago o piso salarial da enfermagem. Para vocês terem noção da disparidade de valores, nosso estado vizinho aqui de Pernambuco teve uma destinação de 283 milhões de reais para a mesma finalidade. Veja bem, para Paraíba, a portaria destinou 4,9 milhões e para Pernambuco, por exemplo, 283 milhões. Então, certamente houve algum erro, há uma disparidade muito grande. O governador João Azevedo já tinha alertado para que não daria para pagar, né, os enfermeiros aqui da Paraíba com o valor destinado pelo governo federal. E aí houve a garantia do Ministério da Saúde, no entanto, não foi estipulada ainda data. O fato de ter havido reconhecimento já é um primeiro passo importante, e a gente vai ficar na cobrança, vai ficar aqui no alerta para anunciar quando, de fato, os valores necessários para que os enfermeiros, técnicos de enfermagem, parteiras, recebam seu salário digno, de acordo com o piso estipulado, que toda essa discussão que acontece desde o ano passado, que isso seja, de fato, instituído, operacionalizado aqui na Paraíba e, sobretudo, nos municípios, né? Vamos aguardar aí uma sinalização mais firme e mais concreta do Ministério da Saúde. Inclusive, o secretário acrescentou que em breve vai sair novas informações do censo, né? Que é outro imbróglio que está acontecendo desde o ano passado. Houve uma negligência gigante por parte do governo federal no ano passado em relação ao censo. Foi uma bagunça, os recenseadores saíram, deixaram de receber pagamento. E se a gente não sabe quem nós somos, quem o Brasil é, quanto nós somos, qual a cara do Brasil, a gente não vai ter condição de fazer política pública decente, de fato. Então, com essa atualização do censo, que a gente espera que saia em breve, também a gente vai ter uma informação mais precisa de quanto, de fato, a gente vai precisar para isso que a gente está falando, o piso nacional da enfermagem. Muito bom. De fato, uma discrepância, sabe, algo absurdo em relação, por exemplo, a Paraíba e em Pernambuco. Por isso essa chiadeira toda aqui na Paraíba. O próprio governador João Azevedo, prefeito Cícero, prefeitos da Paraíba fora, porque houve sim, há uma discrepância muito grande do valor enviado à Paraíba, por exemplo, com o valor em comparação enviado ao estado de Pernambuco. 12h54, vamos uma rodada rápida de ouvintes aqui. 8809-8989. Eu disse 8809-8989. Este é o WhatsApp do F5. Você manda mensagem de áudio, manda mensagem de texto que interage com a Paraíba, com o Brasil e com o mundo todo. Daqui a pouco o Ju dá um F5 também nas nossas lives no YouTube e também no Facebook. Você também pode interagir através de mensagens. Primeiro ouvinte dessa rodada aqui, viu, Pepa Torres? Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Boa tarde, Pepe. Também o outro Fábio. A nossa querida Ju, Rui Dantas, Coxinha, boa tarde, ouvintes. Muito bem, Pepe, eu vi você fazendo discernimento, com muito discernimento, a participação pífia, horrorosa desse Cabo Gilberto. Meu amigo, como é que o cara sai de casa para votar no indivíduo desse, para ver os pronunciamentos dele? Ele diz a bobagem dele, o cara perguntou, bem educadamente, como vota, não sei o que, de minoria, ele entrou. Rapaz, a gente vai pegar, dar um cheque em branco a esse Lula, esse cabra, rapaz, sinceramente, que coisa horrível. Aí querendo bancar uma ideologia, um negócio, aí acha que saiu, aí no fim, muito obrigado a todos. Que coisa ridícula, Cabo Gilberto, faz um estágio aí com os meninos, tudo, para tu começar a se apresentar, porque como parlamentar você tem sido uma decepção, sinceramente. Eu me orgulho mesmo, vai ver a participação do irmão do cara da Assembleia, dos outros, bem honrosa, bem bacana. O que vale é isso, cara? Não, você está se desfazendo como seja uma das maiores autoridades do Brasil. Um caga roçado. Um abraço.
Eita, Pepa, Araújo Valentina tá brabo com o Cabo Gilberto, Pepa. Com razão, né? Com razão. E o professor Humberto Júnior, Fábio, diz aqui que acha que agora a PF vai pedir o celular de Michele depois dessas. Ele diz que a PF não vai errar como errou da outra vez ao não recolher o telefone do ex-presidente Bolsonaro. Esperemos, pois. Mais ouvinte aqui no F5, 8809-8989 é o nosso WhatsApp. Manda a tua mensagem de áudio, manda a tua mensagem de texto. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Boa tarde, Petrônio Torre. Petrônio, o rei do camarote. Ô, Petrônio, hoje é a inauguração do Gulliver, do novo Gulliver lá no Mag Shop. Passo lá pra comer aquela chapa Gulliver lá, viu, amigo? Você, Fabão, Juliana Carneiro, Isabela Vilante também, pode ir. Vai, Pepa, pro Gulliver Shop. Rapaz, tá chamando a gente pra ir pro Gulliver, tem um voucher de consumo pra gente lá? Se tiver, tô na hora, viu? É isso. Manda aí. Hoje tem Flamengo, só digo isso. Sim, e... Nublense, 9h30 da noite. Vai ser transmissão da Rede Globo? Da Rede Globo de televisão. Neste exato estarei malhando, acompanhando o jogo. Você é torcedor modinha. Oxê. Esse time não tá me... Perdi meu domingo. Vou falar em futebol, a Anitta, conhece? Não é aquele remédio pra verme, não. A Anitta é a cantora. Conhece, né? Conheço. Anitta com 2 T's. Sim. Ela vai cantar somente na final da Champions League entre Internazionale de Milão e Manchester City de Pepe Guardiola. Rapaz, chique, viu? Poderosa, né? Aproveitar o ensejo e falar do esporte. Ela tem uma carreira internacional muito bacana. Aproveitar o ensejo e falar do esporte, dizer que o Sindicato dos Jornalistas Profissionais da Paraíba, ontem recebemos aqui o presidente Landi Seixas, outros integrantes do Sindicato de Jornalistas, emitiu uma nota de repúdio contra a decisão do Botafogo Futebol Clube em barrar, em vetar o acesso do repórter esportivo Fábio Hermano, da Rádio CBN, às dependências do Botafogo, a cobertura do dia a dia do Botafogo. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de texto do nosso grande amigo Ronaldo Bellarmino, que também foi da POP, explicando justamente, Fábio, é por isso que eu estou cada vez mais me distanciando do futebol, porque atitudes como essa acabam tirando o nosso gosto por fazer esporte. Botafogo peca mais uma vez com esse tipo de atitude. Não é a primeira vez que acontece isso. O Botafogo parece ter um problema pessoal, sei lá. Eu digo que o Botafogo é o clube Botafogo com o pessoal da Rádio CBN, sabe? Só que existe uma coisa chamada liberdade de imprensa. E é muito feio um clube de futebol do tamanho do Botafogo, que tem uma torcida imensa espalhada não só por João Pessoa, pela Paraíba, pelo Nordeste, tomar esse tipo de atitude em pleno século XXI, em pleno ano 2023, rapaz. E a gente, enquanto imprensa, que sofreu tanto nos últimos anos, sobretudo do ponto de vista do relacionamento da imprensa com o governo central, a gente não pode se calar quando vê a liberdade de imprensa cesseada. Então o Botafogo pisa na bola. Parabéns ao Sindicato dos Jornalistas da Paraíba. Eu espero, Petrônio, que o presidente Roberto Buriti caia na real. É um cara bom, do diálogo, um cara sensato. Se ligue que esse tipo de atitude não coadunas com um clube do tamanho do porte do Botafogo. Eu, sinceramente, repudio, faço coro ao Sindicato dos Jornalistas da Paraíba. Acho que o Botafogo está errado, sim. Minha solidariedade ao repórter Fábio Hermano, meu xará, que eu não o conheço, mas eu estarei sempre do lado da minha categoria. É feio, é errado quando se tenta cercear a liberdade de imprensa, da imprensa, sobretudo a imprensa profissional, que busca sempre fazer o seu trabalho correto. Existem os maus profissionais, existem, como existem os maus políticos, como existem os maus pastores, os maus padres e por aí vai. Mas a gente não pode partir para algo tão radical como partiu o Botafogo, no caso do nosso colega Fábio Hermano, da Rádio CBN, e eu repito, me coaduno, assino embaixo na nota de repúdio do Sindicato dos Jornalistas e espero concretamente que o Botafogo reveja essa situação e pare com esse tipo de atitude contra a imprensa que ajuda tanto, de forma gratuita, ao futebol da Paraíba, ao futebol de João Pessoa, sobretudo
ao Botafogo. Quer falar alguma coisa, Ainda Ju? no campo do esporte, outra notícia, viu? Sim. Você já encerrou essa, né? Olha só, em relação à CPI das apostas esportivas, Sim. que já está em andamento, já foi iniciada, o deputado federal Danilo Forte, do União Brasil, revelou que o lateral direito Nino Paraíba, que foi do Ceará, já fez uma delação na operação penalidade máxima. A informação foi dada em entrevista ao repórter João Paulo Biagi, do programa Povo News. E aí uma matéria publicada hoje também no portal Opinião do Ceará afirma que os atletas Nino Paraíba e Richard Coelho, ambos ex-Ceará, foram solicitados a depor na CPI das apostas esportivas. Né? A informação também foi do deputado Danilo Forte e diz que Nino acrescentou essa informação de que ele fez a delação na segunda-feira e que também se isentou do recebimento de valores pendentes da sua rescisão contratual com o Ceará. Então, vai vir informação aí, vai vir coisa por aí. Tem paraibano envolvido nessa tramóia toda. O Nino Paraíba foi que jogou no Souza, não foi, Pepe? Jogou no Souza. Muito bem, estava no América Mineiro, pediu rescisão de contrato, tá com o nome envolvido aí. Se fez delação, vamos esperar. Quem foi convocado também a depor na CPI das apostas foi a mandatária do Palmeiras, a milionária. A milionária? Leila. A dona da Crefisa. Da Crefisa. Muito bem. E ainda sobre futebol, para encerrar pelo menos a minha parte. Esmeralda está dizendo, Fabão, lembra a Pepa aí que a final da Champions é dia 10 de junho. Exatamente, lá na Turquia. A terra treme desde domingo no Chile, né? Onde o Flamengo vai jogar. Foram registrados ontem 3 picos de terremoto. É engraçado que a última vez que o Flamengo está envolvido num jogo no Chile, teve terremoto, o que foi que deu? Hein, Esmeraldo Gomes? Deu o quê? Lembra que deu, não? Não foi campeão da Libertadores. Quem souber morre. O Pepa tá cheio de otimismo, se apegando a fatos, a coisas e tudo mais, a numerologia. O ser humano tem que ser otimista, Fábio. Muito bem, Pepinha, muito bem. Mais ouvinte aqui no F5. Alô, boa tarde. Boa tarde, bancada F5. Jailton de Soledade. Hoje é um dia muito especial. Hoje a mulher mais importante do planeta Terra está aniversariando, que é minha mãe. Eu desejo muita saúde, né? Luz, paz, bênção, felicidade. Que ela viva muito, por muitos anos de vida. Valeu, bancada F5. Sempre estou na escuta. Grande programa, né? De muita gente aniversariando hoje, Adelto, Rick Jansen, Dona Maria, meu amigo Tenente Félix lá em Brasília também aniversaria hoje. Amanhã, Pepe, o nosso Felipe Matos está aniversariando. Coisa boa. E também a nossa querida Carla Alencar também fazendo mais um aniversário. Eita, como tem gente comemorando aniversário no mês de maio. Suquinho verde, não? Suquinho verde, é possível. É possível, como diz Josival Pereira, é possível. Meu amigo Everaldo Júnior, aquele abraço pra você. Mais ouvinte, 88098989, Isabela. 88098989 é o nosso WhatsApp. Mande sua mensagem de áudio, mande sua mensagem de texto. Alô, boa tarde. Boa tarde, meus amigos do F5, Genildo Carreteiro aqui. Desejar uma ótima tarde aí, que Papai do Céu ilumine cada um de vocês aí. Tô por cá, viu? Nas estradas, escutando aí vocês. Ó o vídeo aí, vê esse vídeo aí, Pepa. Vê esse vídeo aí, Fábio. Beleza, Genival Carreteiro, estou por cá. Daqui a pouco o Pepa vai olhar o vídeo aqui, ele tá em busca de informações, Genildo, daqui a pouco ele dá uma olhada. Mais ouvinte no F5, Isabela Vilante, alô, boa tarde. Boa tarde, F5, aqui é Nunes, bairro da Torre. Os nossos políticos é complicado, né? Porque quando eles são da oposição, mesmo que algum projeto vá beneficiar a população, o brasileiro, eles não votam. Eles não votam a favor, né? Mas isso aí é uma coisa absurda, né? Que políticos como esse só atrasam o nosso país, o nosso estado, né? E o eleitor tem que aprender a votar.
né? Não votar nesse tipo de candidato que não pensa no povo, ele pensa nele, né? Em ser contrário à oposição, mesmo um projeto sendo bom para a população. Então ele não está defendendo a população, ele está defendendo os ideais e o pensamento dele. Não é isso, amigos? Valeu. Deixa eu ver quem mandou essa mensagem. Foi Robiel Nunes, viu, Pepa? Bem lúcido, né? A avaliação do nosso ouvinte. É isso mesmo. Eu digo, esse político tem que pensar mais no povo. Tem que pensar mais no povo. Tem um ouvinte aqui. Mais um. Cadê? Deixa eu ver. Abra aqui. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fábio Bernardo. Aqui é André Pirulito. Meu rapaz, André Rian, que é meu filho, ligou pra mim agora. Ele passou numa moto de Uber pra ir pra casa, vindo do colégio pra casa. Tem um vazamento da Cagepa aí no HBE aí, aqui do Baus Estado, próximo a Enlu. Aí pedi aí para o pessoal tomar providência. Valeu pra Cagepa para poder tirar o vazamento aí, perto da Enlu aí, da Cagepa. Valeu, meu amigo Pedal Jampa. Atenção, Paulo Felipe, da Rádio Escuta da Cagepa. Vazamento ali no bairro dos Estados, próximo ao colégio HBE. Pepa, e tem Uber de moto também, João Pessoa? Tem já faz tempo. Tem não, homem. Eu não acredito não. De brincadeira. É mesmo, homem. Mas o povo andando na moto não é só pra transportar. Não, andando também. E pode. Já pegasse, Bela? Eu já disse. Eu disse a você. E a tabelinha é melhor, o valor? É mesmo, Bela? Bem melhor. E é. Tu é corajoso, sabe? Rapaz, tu é código, sei não. Ô, Fábio, ainda voltando ao assunto esportivo, mas esportivo, político, criminal, mas a gente pode botar tudo no mesmo caldeirão. O deputado Gervásio Maia repudiou as falas do senador Magno Malta, que comentou durante a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, ontem, sobre o ataque racista sofrido pelo jogador Vinícius Júnior. Então é o seguinte, abre aspas, cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? O macaco está exposto. Veja quanta hipocrisia. E o macaco é inteligente. É bem pertinho do homem. A única diferença é o rabo. É ágil, alegre, tudo o que você possa imaginar ele tem. E eu, se fosse um jogador negro, eu estava em campo com a leitoinha branca nos braços, ainda dava um beijo nela e falava assim: ó, como não tenho nada contra branco e ainda como se tiver. Magno Malta. Rebateu Gervásio. Absurda a fala do senador Magno Malta. Racismo é crime, crime de ódio. Não dá para relativizar isso em nenhum caso. É repugnante que um representante do Senado eleito pelo povo defenda esse tipo de pensamento. Asqueroso esse Magno Malta. E é um cara que abre a boca para falar de Deus o tempo todo. Representante do povo do Deus. Isso é um asqueroso, Magno Malta. O povo do Espírito Santo deve ter vergonha de ter um representante como o senhor. Isso é asqueroso. Essa turma que se acha acima do bem e do mal. Essa turma que se acha melhor do que todo mundo. Asqueroso. E fez bem o pessoal que já representou o Conselho de Ética do Senado, senador Fabiano Contarato, que é do PT, lá do Espírito Santo, do mesmo estado do senhor Magno Malta, tem que entrar com ação, tem que entrar com queixa-crime, porque o que esse asqueroso fez ontem, porque a gente lendo, Isabela, escutando lendo assim... Eu mandei o áudio pra você, me mandaram aqui o áudio. Escutando assim, mas a fala dele é asca, dá asco, é asqueroso. É essa gente que fala em nome de Deus o tempo todo. É essa gente que se diz que é cristã. Sabe, que vem com esse tipo de atitude, sabe... Ia dizer um termo mais pesado, mas não vou dizer não. Mas, meu irmão, tá na Bíblia. Eu estava lendo hoje de manhã a Bíblia e falou justamente sobre isso. Muitos profetas, ou que se dizem profetas, virão dizendo que tem o Espírito de Deus. Como, por exemplo, o senador, que se diz cristão, que se diz evangélico, que se diz, enfim, um homem do bem. E faz uma analogia infeliz, na minha ótica, dessa. Com todo respeito aos macacos,
que são sim inteligentes, ele não mentiu, mas não pode se comparar um animal irracional com o ser humano. É quase igual, como é que ele diz? Deixa eu ler aqui. Quase igual, só falta... Meu Deus, vá até de encontro. Então é o seguinte, cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? O macaco está exposto, veja quanta hipocrisia. E o macaco é inteligente, é bem pertinho do homem. Não tão pertinho não, viu, senador? A única diferença é o rabo. Tá bom, Pepa, tá bom. Mas vamos lá, compartilhar mais o que disse. É esse asqueroso que dá vontade de vomitar só em escutar o que disse esse senador do Espírito Santo, Magno Malta. Não venha por aqui não, viu, cidadão? Fique por aí, porque gente como você dá asco de verdade. Mais um ouvinte pra gente pro intervalo comercial, Isabela. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos. Quando a gente pensa que já viu de tudo, aí vem o senador Magno Malta comentando sobre o racismo contra Vinícius Júnior. Cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? Diz senador. Rapaz, pelo amor de Deus, cara, um homem que se diz de Deus, pastor, que prega a palavra de Deus, cara, eu acho que um caba desse, rapaz, era para ser caçado imediatamente, sabe? Era para ser rápido a cassação dele, que era para dar exemplo, rapaz. Pelo amor de Deus. Boa tarde a todos. Boa tarde. Deixa eu ver aqui quem foi que mandou. Eronildo Carvalho. Bela, Ju tá dizendo que é melhor a gente deixar o break mais lá pra frente. Então vamos seguir aqui com mais ouvintes. Gilmar Batista mandou um áudio longo, mas vamos soltar aqui, vamos ver como é que dá. Alô, boa tarde. Boa tarde, companheiros do F5. Infelizmente, a gente vê esse tipo de atitude dos nossos representantes. Era bom que as mulheres se conscientizassem disso e nunca mais votassem no Cabo Gilberto. Porque como é que o cara vota contra um projeto de igualdade salarial só porque vem do governo ou porque vem do PT? Ou seja, o povo não interessa para eles. Como é que alguém pode votar contra o arcabouço fiscal? Se é aquilo que vai dar segurança ao país, tanto interno como externamente. Esse arcabouço aprovado, muitos empresários, muita gente até do exterior, passam a investir no país porque o país vai estar alicerçado em cima de um arcabouço, em cima de uma estrutura fiscal. Não é? Então dá segurança para a economia, dá segurança para o país, passa credibilidade, transparência. Você sabe o quanto vai ser investido, o quanto se pode investir em cada setor. Então esse tipo de projeto é inadmissível que alguém vote contra. Né? Vão baixar os juros com certeza, a economia vai melhorar, porque tudo terá assim uma formatação, uma estrutura. E é isso que faltava ao país. Então alguém que vota contra não tem compromisso com o povo. E essas pessoas têm que ficar atentas, a população tem que ficar sabendo, para na hora de escolher correto. Porque fazer oposição não é ficar contra o povo. Fazer oposição é importante, a oposição. Mas não pode votar assim em tudo que é contra o povo, em tudo que vem do governo. Se for bom para o povo, mesmo sendo da oposição, se tem que votar, se tem que aprovar. Portanto, prestem atenção no Moro, no Cabo Gilberto e em tantos outros representantes aí que fazem oposição simplesmente por fazer oposição. Um grande abraço, Gilmar Batista. Meu amigo Gilmar Batista, o povo não é bobo não, Pepe, o povo tá vendo tudo, Pepe, o povo tá vendo tudo. Abraçar o meu amigo Edivandro, do Padre Biapina, costumo dizer, o melhor eletricista da cidade de João Pessoa. Mais um ouvinte, alô, boa tarde. Boa tarde, todos da bancada do F5, Enécia. Fiquei até um pouco chocada, né, com as palavras, né, deste político, que se diz ser político, onde ele diz a maior barbaridade do mundo, onde ele diz assim, cadê os defensores dos animais?
Então, no meu entender, certo, na minha concepção, é como se ele quisesse que a causa animal viesse defender os macacos porque estava sendo comparado com uma pessoa que deveria, na verdade, na cabeça dele, ser muito ruim, porque ele não queria nem que comparasse com o macaco. Então tem que defender o macaco por ter sido comparado com um ser humano. Isso é o cúmulo do absurdo. Eu pediria ao cidadão que ele estudasse mais e que ele abrisse a boca quando tivesse certeza. Boa tarde, mestre. Valeu, mas assim, é repugnante mesmo a gente escutar esse tipo de declaração de um senador da República. E pior, sabe, pra mim, eu falo sinceramente enquanto cristão, de alguém que se autodeclara uma pessoa cristã, que fala em nome do povo de Deus, vem com esse tipo de declaração. No mínimo, esse Magno Malta merecia fazer um pedido de desculpas pública, um pedido público hoje de desculpas pela besteira, pela asneira que fez. Mais um ouvinte, Isabela. Alô, boa tarde. Boa tarde, bancada F5. Boa tarde a todos os ouvintes. Fábio, quando eu escuto algo como que Pepa acabou de falar aí de Magno Malta, meu Deus, é repugnante, eu não sei como é que, mesmo como o ouvinte disse aí anteriormente, como é que uma pessoa sai de casa para votar numa pessoa como essa, que só faz vergonha. Gente, se você não tiver o que falar, se cale. Tem um louvor que diz que a melhor resposta, às vezes, a melhor resposta é ficar calado. Na minha opinião, muitas vezes o trabalho de Lula tem crescido no Brasil, apesar de eu não ter votado em Lula. Sabe o que é? É que ele tá calado, ele fala pouco. O que destruiu mais Bolsonaro, a língua, fala muita besteira. Que o nosso Brasil ele possa se rever, que 2024 vem aí. Prefeito, vereador, se toca, gente. Você tem o poder na mão. Coloque pessoas como essa daí no poder, não. Porque a palavra de Deus ela tem que ser pregada e ela tem que tentar a cada dia ser vivida. E não passar por vergonhas como essa aí que Magno Malta vai passar. E o que Vinícius Júnior tem passado na Espanha, que dizem que é um país de primeiro mundo, é literalmente uma vergonha. Que não é o primeiro caso que ele vem passando. Todos os jogos ele passa por isso. Essas pessoas têm que ser penalizadas, essas pessoas têm que serem presas com todo o rigor da lei. Esse é o meu pensamento. Valeu, meu amigo Francinaldo. Em relação a Vini Júnior, a própria ONU entrou na parada, né? A própria ONU se pronunciou também. Vini Júnior, que com esse movimento que fez, é uma sucessão de fatos desagradáveis que ele vem sofrendo, mas ele chegou ao limite e, de alguma forma, conseguiu chamar a atenção do mundo todo. E contra a Magno Malta, um caba desse só merece o nosso desprezo mesmo. Diga, Pepe. Não, o presidente da La Liga, que é a responsável, é a gestora da... Voltou atrás aquele... Lá o Tebas, ele pediu hoje desculpas a Vinícius Júnior. Até que fim, né? Diante da pressão internacional... Até que fim, ele pediu desculpas. Inclusive, a gente tá aí nessa onda de notícias... Agora não é só... Perdão, Ju. Não é só desculpas, né? Desculpa aí. Desculpa aí, é uma pinóia. Beleza, tá aceito. Agora, vamos com ações. Não é só palavras, não é só verbo. Tem que agir, tem que acontecer. Tem que fazer ação, tem que punir, como já estavam punindo. Punido, por exemplo, Valência, né? Foi interditada uma parte lá das arquibancadas. Tem que interditar tudo, meu irmão. Não deixar o torcedor entrar por 5, 10, 15 jogos para sentirem na pele. E ser preso e responderem pelo crime de racismo.
Inclusive, eu acredito que o deputado Magno Malta deveria ser punido, o senador Magno Malta, perdão, deveria ser punido também pela casa. Isso foi crime que ele cometeu. Crime de racismo, né? Crime de racismo, exatamente. O senador Fabiano Cantarato, inclusive, já acionou o STF. Pois E o Conselho de Ética também da casa, né? O pessoal já acionou o Conselho de Ética da casa. Enfim, é terrível, terrível tudo isso. Olha só, nós anunciamos agora há pouco na escalada que o PROCON de João Pessoa está fazendo uma varredura aí nos postos para saber se estão sendo cumpridas as diminuições de valores do diesel e da gasolina. Isso é um mutirão que acontece nacionalmente, né? Foi aí proposto pela Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, e é um mutirão nacional para monitorar os postos de combustíveis que não reduziram os preços médios de venda de gasolina e diesel após a queda de preços promovida pela Petrobras. E aí, em João Pessoa, já foram autuadas 6 distribuidoras, pelo mesmo motivo, não reduzirem os preços de gasolina e do diesel S10. Enfim, a gente está aqui em alerta, o PROCON João Pessoa segue aí no monitoramento. Essa é uma ação de âmbito nacional e as pesquisas, as averiguações, os monitoramentos aos postos seguem sendo feitos, né? O anúncio da redução foi feito no dia 17 de maio, então, a essa altura do campeonato, a gente já deveria estar vendo em todos os postos, na prática, ali a redução direto na bomba para o consumidor. Por falar em PROCON, quem pediu a exoneração do PROCON de João Pessoa hoje foi o secretário Roger Guerra. Aquele de 1 metro, eu sou irado com o Roger. Ele teve aqui alguns dias, né? Eu não gosto, Isabela, de estar perto de alguém mais alto que eu, não. E Roger é mais alto que eu. O advogado Roger Guerra pediu exoneração, mas, segundo o prefeito Cícero Lucena, é uma exoneração temporária. Ele pediu exoneração para resolver problemas pessoais e, segundo as questões administrativas do PROCON, ele não poderia pedir férias. Ele foi exonerado. Acredito que o secretário executivo Júnior Pires deve assumir a titularidade do PROCON até o retorno do secretário Roger Guerra. Pelo menos foi essa a indicação que deixou clara o prefeito Cícero Lucena. Quem também deixou a gestão municipal hoje foi a secretária executiva de Direitos Humanos e Cidadania, Raíssa Lacerda. Raíssa Lacerda deixou a secretaria executiva para assumir uma titularidade na Câmara de João Pessoa. Quem foi que se licenciou para a Raíssa assumir, Pepa? Chico do sindicato. Chico do sindicato, né? Então, a suplente vereadora Raíssa Lacerda assumindo a titularidade. Olha só que informação preocupante está postada aqui no Jornal da Paraíba. Ao menos 7 aves silvestres foram encontradas mortas ontem, terça-feira, no litoral da Paraíba, sendo 4 delas nas praias de Cabedelo e 3 nas praias de Conde. Uma 8ª ave foi encontrada em Cabedelo, mas ainda viva. As autoridades veterinárias agora investigam se o caso tem ligação com aves contaminadas por gripe aviária encontradas nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. De acordo com Leonardo Silvestre, chefe da divisão de fauna da SUDEMA, existe uma diretriz do Ministério da Agricultura e Pecuária que obriga a notificação sobre qualquer mortalidade súbita de aves migratórias e que isso faz parte de um protocolo preventivo, mas que até agora nada foi confirmado oficialmente. A gente espera que não tenha nada a ver, mas parece que tem a ver. Juliana Carneiro. Pois é, inclusive reforçando aí, foi decretado pelo Ministério da Agricultura emergência zoossanitária por 180 dias, justamente por causa da gripe aviária. De acordo com o governo, 8 casos da doença foram confirmados até agora, foram 7 no estado do Espírito Santo e 1 no Rio de Janeiro. Então estão suspensos, inclusive, eventos com aglomerações de aves, como feiras, exposições, etc. E, inclusive, uma das recomendações do Ministério da Agricultura é que as pessoas não entrem em contato com as aves mortas, como a gente falou há pouco, e também com aves que estejam soltas no meio ambiente, assim, que não sejam domesticadas, né?
Todo cuidado é pouco até que sejam averiguados e constatados de fato se é positivo ou negativo a ligação dessas aves mortas aqui no litoral da Paraíba com os casos de gripe aviária. Muito bem. Sobre o caso Vini Júnior, o nosso Albemar Santos, aqui da Rádio Pop, mandou a seguinte mensagem: de pedidos de desculpas, o inferno está cheio. Tem que tirar pontos dos clubes, aplicar multas e inverter mandos. Só na conscientização a coisa não anda. Vergonhas como essa ainda irão acontecer. Concordo contigo em gênero, número e grau, meu querido Albemar Santos. Mais um ouvinte pra gente pro intervalo, Isabela. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão, Petrônio, Rui Dantas, Juliano Carneiro, Fábio Augusto e Isabela Vilante. Rapaz, esse senador Malta, já reparou a cor dele, como é que ele é? Ele é negro, e metendo o pau na cor negra é imoral, é brincadeira, viu esse cara? É um palhaço, só podia ser bolsominion. Boa tarde, meus amigos da Rádio Pop, quem fala aqui é Marco Jaburu. Eu vi uma cena muito deprimente agora na Laço da Gama, mais ou menos às 13 horas, quando eu vinha descendo. Uma carroça de tração animal, um pobre de um cavalo, carregada, e com mais 3 cabos em cima e mais que um chicote. Eu achei um absurdo no dia de hoje, porque há muitos anos, meus amigos, meu pai, quando vereador dessa cidade, lutou muito pela proteção dos animais, hein? Criou até uma associação dos cuidadores dos animais. Achei um absurdo no tempo de hoje. Um abraço a todos. Valeu, Marco Jaburu. Absurdo, absurdo, absurdo e absurdo mesmo. 13 horas e 28 minutos na Paraíba. Juliana Carneiro, descubra por que a Boa do Brejo é a melhor cachaça do mundo. Ela é suave, é transparente, é aveludada, não queima na boca e tem um puro aroma da cana-de-açúcar. É ideal para todas as ocasiões e todos os tipos de drinks. Boa do Brejo é uma cachaça relativamente nova, mas que já caiu no gosto popular. E agora você pode ter a Boa do Brejo no seu comércio ou ser um revendedor da melhor cachaça do mundo. É só ligar para o 98801-3717. Eu vou repetir o telefone da Boa do Brejo, 98801-3717. Você também pode acessar o Instagram oficial Boa do Brejo. Uma cachaça aqui é nossa. Boa do Brejo, Bela, é de Areia, cidade que foi reconhecida como a capital da cachaça. Ei, escuta isso. Chegou a cachaça Boa do Brejo, lá de Areia. E você só vai saber porque ela é boa mesmo se provar. Chama! Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. 13h29. Fábio, Cícero, que é o proprietário, nosso ouvinte, como sempre, está ouvindo o F5. Muita gente mesmo, querendo aquela série limitada que ele foi lançada. Nós fomos 2 privilegiados. A minha tá fechada, não abri ainda. A minha eu já abri, já degustei, mas tem lá ainda um bom estoque não, Bela, tem um bom bocado ainda do líquido precioso. Cissão, estão pedindo pra Cissão relançar, rapaz. Ô Cissão, vê aí, porque a bicha, rapaz, a cachaça, ela é diferenciada. Essas são 3 anos em barris de carvalho. Não são nem todos os uísques 12, 14, 16, 18 anos que chegam aos pés, não. É top de verdade. Nosso amigo Ronaldo foi, inclusive, louco para comprar, passou batido. Então vê aí, são a pedidos. Faz uma nova série aí. Lança novamente. Bela, eu disse que ia pro intervalo comercial, mas nosso ouvinte Reinaldo Chacon tá implorando para eu colocar o áudio dele. Deixa eu colocar pra gente pro intervalo. Fala, Rei. Fabão, boa tarde. Aqui é Reinaldo Chacon. Fabão, estou lendo o livro A História Não Contada dos Estados Unidos. Certo? Aí aqui o cabo já vê o que é o político de direita, o conservador. Então esses caras se inspiram nesses políticos americanos de conservadores de direita. Acho que eles leem livros sobre esses caras, sabe, para falar essas besteiras feitas esse Magno Malta, esses caras de direita, sabe, esses que querem ser americanizados, são pulha, são um homúnculo do Espírito Santo.
Reinaldo Chacon. Valeu, minha metralhadora Reinaldo Chacon. Vamos pro intervalo comercial rapidinho. A última meia hora do programa tá recheada de informações, entrevistados. Você não muda de sintonia, não desliga o seu rádio. A gente volta já já. Eu prometo que o intervalo é rapidinho. A gente volta já. Tem uma boa notícia? Cícero acabou de responder. Diz que pode ir no Instagram que ainda tem. Boa. Vamos pro intervalo, a gente volta já. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. O assunto é plano diretor. Na sua opinião, o que João Pessoa precisa? Mais ônibus nas ruas e ciclovias. Mais saneamento. Mais árvores, parques e praças. Mais creches. Mais moradias populares. Quer discutir o plano diretor? Vem para a Câmara Municipal de João Pessoa. Participe das audiências públicas com os vereadores. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho. Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com 12 temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Essa já sua quentinha. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petrônio Torres. Fábio Bernardo. 13h35. Só você que o intervalo era rapidinho e a última meia hora do F5 do hoje bastante movimentada. Pepa Torres, sexta-feira agora, 9 horas da manhã, eleições na Associação dos Defensores Públicos da Paraíba. Categoria extremamente importante que contribui muito para uma sociedade mais justa, para o Estado Democrático de Direito. Eleição sexta-feira, 9 horas da manhã. Estou vendo aqui na sugestão de pauta que Juliana passou, chapa única. Uma das chapas acabou sendo
indeferida. Estamos recebendo aqui para um bate-papo rápido para dar conhecimento à população a candidata à vice-presidência da Associação dos Defensores Públicos da Paraíba, a Fernanda Pérez. É isso mesmo? Exato. Pérez. Ju, faça as honras da casa para a Fernanda. Exatamente. Fernanda, bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação. A gente estava falando agora há pouco nos bastidores da importância da defensoria, né? A população precisa da defensoria e muitas pessoas não têm ideia, né, de qual a função da defensoria na sociedade. Você pode explicar um pouquinho do que se trata e aí a gente parte para as eleições da próxima sexta-feira. Sim, boa tarde a todos e a todas os ouvintes. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Petrônio. É um prazer imenso estar aqui. Vamos otimizar o tempo, falando um pouquinho da Defensoria Pública, que é a responsável pela prestação de serviço jurídico e também extrajudicial à população mais vulnerável. Então, não só a população hipossuficiente, sem condições de pagar um advogado, mas aquela coletividade que, em razão de alguma condição, ela se mostre como uma população vulnerável. Então, a Defensoria ela está ali para atender. É uma função essencial à Justiça, isso pela Constituição, e tem essa missão de ser agente de transformação social. Então, é buscar realmente a melhoria da condição de vida dessas pessoas. Então, não se resume a um advogado pago pelo Estado para essas pessoas. Não, ela tem um projeto maior que é emancipatório, de emancipar essas pessoas que dela precisam. Fernanda, para que um usuário tenha acesso a um defensor público, precisa de uma mediação, de um assistente social, de algum encaminhamento? Como é que uma pessoa que queira acionar um defensor público, que não tenha recursos para pagar um advogado, pode chegar até um defensor? É só chegar. A Defensoria Pública, isso. Aí tem os horários de atendimento, mas a pessoa chegando, ela é atendida, ou no caso, se ela não conseguir ser atendida naquele momento, ela vai ser informada para poder ser atendida no dia seguinte, mas é só chegar lá na Defensoria Pública. A gente está falando da Defensoria Pública em João Pessoa, você pode até dizer para a gente o endereço, suponho que tem em Campina Grande, e no restante da Paraíba. Como é que as pessoas, o cara que está nos acompanhando agora pela Caru FM, lá na cidade de Soledade, ou quem está nos acompanhando agora pela Rádio Angelim de Souza, está nos acompanhando lá em Souza. Como é que faz para ter acesso à Defensoria Pública? Então, na Defensoria, geralmente, até em razão do baixo orçamento que nós temos, na maioria das comarcas, ela está no fórum. Dentro do fórum? Dentro do fórum. Agora, por exemplo, Soledade é uma cidade que ela está sem defensor público ultimamente. Por quê? Nos últimos anos, houve um número de aposentadorias maior do que o número de contratações, de nomeados, né? Porque foram 22 candidatos do concurso anterior que foram nomeados. Agora tem um novo concurso que ainda não tem orçamento para contratar. E isso é muito importante porque justamente essas cidades que têm uma população ainda mais carente do que João Pessoa e Campina Grande, que nós sabemos que no interior são as pessoas que mais precisam, elas ficam muitas vezes sem a assistência do defensor público justamente por isso. E esse déficit é muito grande, Fernanda? Do número de vagas para os que estão ocupados hoje? Quantos temos defensores em atuação hoje na Paraíba? Hoje, se eu não me engano, 197 defensores públicos, mas tem um déficit, acho que quase 100 defensores públicos para poder conseguir atender todas as comarcas. Então seria mais ou menos 300 defensores públicos. Isso se a gente considerar um apenas por comarca, mas na verdade, muitas vezes, a pessoa que procura a defensoria, ela demanda contra alguém que também vai precisar de um defensor público. Então, em razão desse contraditório que é exercido, o ideal seriam pelo menos 2 defensores em cada comarca, para poder conseguir atender a ambas as partes. Ou então, se a gente pensar, por exemplo, num processo criminal também, que são réus com defesas conflitantes. Então, precisa de mais de um defensor. Então, a gente não pode pensar, por exemplo, como é um juiz, em apenas um juiz na comarca. Tem que ser pelo menos 2 defensores. E é aí, Fernanda, que a associação entra. O objetivo da Associação dos Defensores Públicos da Paraíba é justamente reivindicar, junto ao Governo do Estado, junto à Assembleia Legislativa da Paraíba, melhorias para a categoria. A gente começava nos bastidores, eu obtive a informação,
por exemplo, que o orçamento do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba é o dobro do orçamento da Defensoria Pública. São quantos conselheiros lá? 7 conselheiros, alguns auditores, né? É essa discrepância que a associação, que a chapa que você está como vice, você já é ou é chapa de oposição? Não, na verdade, são 2 chapas que foram formadas, mas a outra chapa, o registro foi indeferido. Era da situação, você representa a atual... Não, na verdade, não é questão de oposição e Sim. situação. São 2 chapas com objetivos, alguns semelhantes, outros Certo, diferentes, mas certo. não tem essa ideia de oposição e Certo. de... Não, muito pelo contrário. A nossa categoria chapa está unida. É união e luta, Uhum. e é a busca que nós temos. Assim, Certo. é buscar essa união, tanto entre os defensores já aposentados, como os defensores que estão na ativa hoje, para poder a gente mostrar, né, a importância da Defensoria Pública, não só para a população que precisa, que muitos até desconhecem, mas principalmente para os gestores. A gente costuma dizer que uma defensoria, um governo que se preocupa com a população, é aquele governo que se preocupa também com a defensoria, porque a defensoria muitas vezes é a última esperança para aquela pessoa. Para aquela pessoa que ela não tem a quem recorrer, quem vai socorrê-la, muitas vezes é só a defensoria. Muitas vezes chega lá assistido, eu já fui a todos os lugares e não consegui. E aí chega lá na defensoria para ver se consegue a solução do seu problema. Você falava conosco aqui, Fernanda, me permite chamar de você, porque eu acho que até não, com a certeza. gente, se não tiver mais ou menos a mesma idade, mas... Na verdade, eu dispenso, doutora, em todos os lugares. Bacana. Tem muita gente que adora... Não, doutora... muito pelo contrário, até porque a gente não tem privilégio nenhum. A minha pergunta é justamente essa. Você, candidata a vice, candidata a presidente da Associação Everaldo Lira, e você dizia o seguinte, que o piso pago do Defensor Público da Paraíba é o mais baixo do Brasil. O que é que vocês pretendem? Vocês serão eleitos. E eu queria que você também já aproveitasse na sua resposta, já fizesse uma convocação para quem está nos acompanhando, os defensores da ativa, os inativos, para comparecer na eleição da próxima sexta-feira. E quanto ganhava e quanto vai passar a ganhar, Fernanda? Porque teve um reajuste aprovado ontem na Assembleia. Na Assembleia Legislativa. Com o reajuste, ficou de 12 mil o inicial, 12 mil e pouco. Para quem está começando. Ficou para 13 mil e pouquinho para quem está na primeira. 13 mil e pouco, acho que não chega a 14 mil. Bruto. Para quem está iniciando. Ao passo que em praticamente todos os estados do Brasil, o inicial é no mínimo 26 mil. E o final, 33, 34 mil. Assim, é equiparado. Já é equiparado. Até porque é tão essencial quanto as outras instituições. Isso. Então, assim, nós não estamos aqui querendo menosprezar as outras, muito pelo contrário. Então, tanto o Judiciário quanto o Ministério Público, a Defensoria Pública são importantes e essenciais, fundamentais para... E há uma discrepância muito grande, né? Ministério Público, a Justiça em relação à Defensoria aqui na Paraíba, né? O orçamento da Defensoria Pública representa 30% do orçamento do Ministério Público. Então, daí, assim, a gente já tira as dificuldades... Tem do décimo próprio, não é isso? A Defensoria? Tem, né? O repasse, tem. Não é vinculado, mas em percentual, mas tem. Tem autonomia... A instituição goza de autonomia administrativa e ela tem garantido esse repasse do 10º, sendo que é muito inferior. E o percentual de reajuste que é dado todo ano é dado no mesmo percentual. Então, assim, a defasagem da defensoria vai sendo cada vez maior. Porque, por exemplo, se a gente pensar em 10% de 100 milhões, a gente tem 10 milhões. Mas 10% de 300 milhões são 30 milhões de acréscimo. Então, assim, dá muita diferença. Então, a ideia é mostrar mesmo a necessidade de se fortalecer para que a gente possa prestar um serviço de ainda mais qualidade para a população. A população precisa ser bem tratada. Nós não temos nem estrutura. Eu até convido para conhecer as estruturas da sede da Defensoria, e é muito precária. Nós precisamos de contratação de servidores, material, computadores, tudo, assim, um espaço mesmo para a sede, no interior principalmente, porque a gente depende do judiciário para fornecer ou não a sala. Muitas vezes o judiciário necessita, e aí a Defensoria, às pressas, precisa buscar uma outra
um outro local para poder funcionar para a população. Então, assim, apesar da autonomia de que goza constitucionalmente, acaba que fica na dependência, muitas vezes, porque o orçamento não consegue atender a toda a demanda. E a gente, se pensar ainda na Paraíba, que é um dos estados com a população mais pobre do país, então, assim, que mais pessoas, praticamente toda a população, 90% dos processos no interior são incumbência da Defensoria Pública. Então, se nós formos pensar dessa forma, aí que precisa de um fortalecimento ainda maior. E é isso que a gente busca com a Chapa União e Luta. É isso, a união de todos os defensores em prol desse fortalecimento e o restante é consequência disso. Então, assim, a população percebendo a importância, sabendo da necessidade, o governo sabendo também da importância, reconhecendo a importância da Defensoria Pública, com isso a gente angaria melhorias, tudo, em todos os sentidos. Fernanda, agradecer a sua presença aqui nos estúdios da Rádio Pop. Contem com o nosso programa à frente da associação. Repito, Chapa Única. Você certamente será conduzido à vice-presidência. E aproveita aí para fazer um chamamento. Sexta-feira, de que horas? Onde é que vai ocorrer a eleição? Quem está nos acompanhando no interior, como é que pode participar da eleição? A eleição, infelizmente, é apenas presencial. Só presencial? Só presencial. Vai ser na sede administrativa da associação, na PDP, que fica no prédio da Asplan, no centro de João Pessoa, das 9 às 17 horas. Obrigado, Fernanda. Obrigado pela sua presença, Fernanda, aqui nos estúdios. Sucesso. Futura gestão. Boa sorte, né, Pepa Torres? Nós quem agradecemos o espaço. Muito obrigada e boa tarde a todos e a todas. Trabalho importantíssimo da Defensoria. Parabéns, viu? Obrigada, Fernanda. Pepa, vamos mudar a chave agora de Defensoria para falar também agora de um evento que vai acontecer oportunidade de negócio entre Brasil e Alemanha. A Federação das Indústrias dos Estados da Paraíba e Pernambuco, através dos respectivos Centros Internacionais de Negócios, realizam em parceria no próximo dia 1º de junho o evento Oportunidades de Negócios Brasil-Alemanha, que vai acontecer de forma remota, proporcionando aos participantes uma oportunidade de entender as relações comerciais entre os dois países e criarem network para futuras possibilidades de negócio. A gente recebe Tainan, é assim mesmo que chama Tainan, que já esteve aqui, né? Isso. Que já esteve aqui, eu tive que sair naquele dia. Tainan Fernandes, ele que é analista corporativo do Centro Internacional de Negócios da FIEP. Ju, pergunte, faça a primeira pergunta ao Tainan Fernandes para esse evento que ocorre agora, dia 1º de junho. Dia 1º de junho é quarta-feira da semana que vem. Quinta, não? Quinta? Quinta-feira, né? É porque eu tô ligado no dia 31, porque é o último dia do imposto de renda. É uma quarta-feira. Pois é. Eu não fiz ainda também, não. Eu tô correndo atrás. E tem gente já recebendo a restituição, viu? Começou hoje. Ju! Pergunta. Pois é, Tainan, bem-vindo mais uma vez. Boa Você já esteve tarde. aqui recentemente, a gente falou Isso. sobre, naquela oportunidade, um evento muito semelhante a esse, de oportunidade de negócios Brasil-China, não é isso? Exatamente, E agora Brasil-Alemanha. Eu nem sabia que existiam tantas oportunidades de negócios assim entre Brasil e Alemanha. Brasil e China, a gente vê que tem muitos negócios aí, muitas interações. Principal parceiro comercial. Principal parceiro comercial, mas aí Brasil e Alemanha, sinceramente, desconhecia. E agora a FIEP, em parceria com a Federação de Indústrias de Pernambuco. Exatamente. Como é que vai acontecer esse evento? Para o público aí que acompanha o F5, como é que pode entender tudo isso? Esses negócios, essas possibilidades de negócios para o público comum, para os empresários paraibanos? Certo. Boa tarde, pessoal. Então, esse nosso evento, ele está focando muito... A gente resolveu ampliar as nossas ações, então a gente resolveu fazer ele em conjunto com Pernambuco. É a primeira vez que a gente lança o evento em conjunto, que a gente está querendo juntar, então, o público da Paraíba, o público de Pernambuco, mas de todo o Nordeste, que se interessar pelo assunto, porque a gente acha que unindo essas forças, a gente fortalece muito mais os nossos estados. E a gente não quer que a Paraíba cresça sozinha, inclusive a Paraíba não vai crescer sozinha, né? Então a gente tem que
fazer esse trabalho em rede, né? A gente tem a rede de centros internacionais de negócios, então a gente está fazendo esse evento para todo mundo desses estados. E aí o nosso objetivo é justamente mostrar para essas pessoas quais são as oportunidades de parcerias que elas podem fechar com empresas da Alemanha, representantes do próprio governo. Nesse evento a gente vai estar com o presidente da Associação de Comércio Exterior de Pernambuco, com uma intérprete de português e alemão que sempre faz assessoria, né, nessas rodadas de negócios. Então ela vai ensinar um pouco sobre o choque cultural, como é a melhor forma de negociar com esse pessoal. E aí a gente também vai trazer um especialista da Alemanha para falar pra gente assim, qual que é o setor que a Alemanha mais tem interesse em investir aqui no Brasil, por exemplo. Isso, por exemplo, pode funcionar, pode ser útil. Eu fico imaginando, né? A gente tem aqui grandes produções, por exemplo, têxteis, a gente tem ali no Sertão da Paraíba grande produção de rede, mantas, tecidos e etc. Os produtores, os empresários, inclusive os artesãos, têm a oportunidade de fazer esse tipo de negociação, tem como acionar aí a FIEP para ser orientado em como chegar até os outros países, vender os seus produtos, esse tipo de coisa? Sim, exatamente. Tânia, me perdoe, complementando a pergunta de Ju, essa troca de experiências, essa troca de oportunidades, troca já está dizendo, eu estou sendo redundante, inclusive, mas é de lá para cá também ou só daqui para lá? Ou seja, da Alemanha para o Brasil também? Sim. A gente vai focar bastante em mostrar para os nossos empresários como eles podem vender os produtos dele para a Alemanha, mas com certeza que nesse nosso evento as pessoas que vão estar lá vão ser um bom network para quem quiser promover o contrário, quem quiser trazer investimento da Alemanha para cá, por exemplo, na área de tecnologias renováveis, por exemplo, energias renováveis. Eles estão investindo muito no interior do estado, está tendo muito investimento europeu de uma forma geral. Em Pernambuco a gente sabe que eles estão investindo muito forte agora no hidrogênio verde. Então a gente quer trazer esse ambiente de inovação, né? Gerar essa troca no sentido de dar um networking para esse pessoal. Massa demais. E vai acontecer no dia 1º de junho a partir de que horas? A partir das 15 horas. É uma transmissão online para a gente poder abranger aí todo o Nordeste. A gente espera que pessoas de todos os estados apareçam, apesar dele estar sendo organizado aqui, né, pela Paraíba em parceria com Pernambuco. A inscrição é gratuita e qualquer pessoa pode se inscrever. É só acessar o site da FIEP, fiepb.org.br. Lá vai ter o linkzinho de inscrição e caso alguém esteja ouvindo lá de Pernambuco, acesse o site da federação de lá. fiepe.org.br. A Paraíba, João Pessoa, mais em especial, ou mais especificamente, tem alguns produtores de cervejas artesanais, você sabia? Sim. E a Alemanha, você sabe que o know-how da Alemanha em produzir cervejas, claro, em larga escala, mas também cervejas artesanais, eles têm um dom, né? A gente tem um dom de fazer cachaça, por exemplo, os franceses, portugueses de fazer vinho. Os alemães, têm o dom de porque você só saber. vai falar Não, porque é uma coisa... Não só vou, não. Porque eu entendo bem do assunto, ele tem que... chegar no final do programa e ele não buscar lhe aperrear, não vingou. Tanta repressão é essa? O produto altamente... Por exemplo, a Heineken vai investir 1,5 bilhão só no Nordeste. Não é? A Alemanha é um dos produtos que mais fatura no mercado alemão, além do automotivo, das energias renováveis, é o setor do cervejeiro. É a melhor cerveja do mundo. Medicamentos também, né? Os alemães são craques. Mas eu estou dizendo, fica uma dica bacana aí para quem... Eu tenho um amigo, na verdade é um amigo de uma amiga minha, esposo de uma amiga minha, que ele faz uma cerveja lá em Cabedelo Artesanal, meu irmão, que... Nada melhor do que construir essa relação, né? Pois é. Tainá, concretamente, a gente já teve com a China, agora com a Alemanha. Tem algum exemplo, algum exemplo concreto que você possa trazer para a gente aqui do que já vem dando certo a partir desse tipo de evento? Sim. A gente tem promovido rodadas de negócios. No caso da Alemanha, a gente espera também que a gente encontre empresários daqui da Paraíba, ou enfim, o pessoal de Pernambuco encontre por lá pessoas que estejam interessadas em levar seus produtos, em participar de feiras e de missões, porque a gente também faz esse trabalho. Então, os nossos eventos, eles buscam aproximar a gente do nosso público, entender quem são os nossos produtores locais, para depois a gente pegar, a gente chegar perto deles e dizer, a gente pode pegar esse seu produto e promover numa feira
lá fora. Como eu sei que aqui, por exemplo, a gente tem a Cabana, que produz móveis e está apresentando os seus móveis em Milão, por exemplo. E aí a gente tem esse intuito justamente de levar esses empresários para fora daqui, para a gente mostrar que a Paraíba é um lugar que as pessoas podem investir, ou que aqui, enfim, as redes, por exemplo, são de muita qualidade, então a gente espera levar essas redes para expor nesses outros países, e esse é o primeiro passo para que depois a gente possa estar organizando, quem sabe eu não venho aqui promover uma missão dos nossos empresários para a Alemanha. Ô, Tânia, e só participa gente grande aí, ou quem é pequeno também participa? Quem é pequeno também, pequenos com certeza. Empresários. Sim, com certeza. Até porque os pequenos empresários, eles são a maioria dos nossos empresários. Sim. E a gente busca justamente internacionalizar esses pequenos negócios. Agora, com a globalização, com a internet, qualquer pessoa pode ter um negócio internacional. Não existe mais aquele mito de que a empresa precisa ser muito grande para poder levar o seu produto para um outro país. Inclusive, a gente tem aqui pessoas que produzem sem ser em grande escala, e que a produção, mesmo sendo pequena, é mais voltada para o mercado de algum outro país do que para o próprio mercado paraibano. Ou seja, a gente é muito rico no artesanato, por exemplo. Sim. Né? Eu acho que a gente tem, inclusive, produtos muito singulares aqui. Por exemplo, o algodão colorido. Eu não sei como é que está a produção em outros estados, em outros locais. Eu acho que isso é um diferencial muito grande. Se fala muito nisso internacionalmente no algodão, que já nasce sem tingimento, já tem a cor própria, etc. Eu acho que tem um potencial. Renda de Monteiro, né? Que isso, a renda Renascença. Renda Renascença. Exatamente. Tá, não, meu irmão, o tempo é curto, já são 3h57. Sabe outra coisa que o alemão sabe fazer bem? O quê? Gol. Não lembro se é tal ou não. 3h57, eu queria que você aproveitasse o finalzinho aqui para você fazer um chamamento, dizer tudo direitinho, quem pode, como se inscrever, quando é que vai ser, de que horas. Aproveita aí para vender o peixe. Tá bom. Então, na próxima quinta-feira, 15 horas, o evento será online, então quem quiser se inscrever... Agora não, desculpe, a outra. Isso, 1º de junho, depois do dia lá do imposto de renda. E aí, quem quiser se inscrever, acessa fiepb.org.br, lá vai ter direitinho o local para você fazer sua inscrição, é gratuito. E o nome do evento, novamente, Oportunidade de Negócios Brasil-Alemanha. Não se preocupe, tem tradutor, né? Não, o evento os alemães vão falar em português nesse evento. Bacana, que bacana. Porque já os brasileiros... Tainan, meu irmão, obrigado pela tua participação aqui no F5. Parabéns e conte sempre conosco. Eu que agradeço. Boa tarde. 3h58, deixa eu terminar o programa com essa mensagem de Itamar de Jaguaribe, que aqui está mandando dizer que está revoltado com a Energisa, com as operadoras de telefonia. Mandou uma foto. Vamos escutar o áudio, que é que fala Itamar? Fala, Itamar, boa tarde. Boa tarde, Fabão, boa tarde, Juliana, boa tarde, Petrônio, todos que fazem essa bancada maravilhosa. Aproveitando o espaço, Fabão, para pedir a você a presença da Energisa aqui em Jaguaribe, nas ruas Senhor do Espaço e Antônio da Silva Melo, para verificar essa questão dessa fiação das empresas de operadoras de telefonia, que elas estão deixando, e faz um bom tempo, esses fios em translaçarem, se enrolarem aqui nos postes, e fica aqui o perigo à tona, tá? Fica todas as horas, passa caminhão, como foi ontem, eu passei um vídeo aí para você. E esse caminhão teve maior dificuldade para cruzar entre essas duas ruas devido a esse cabeamento que está solto, que está totalmente dando aquela poluição visual e também oferecendo risco aos moradores que passam por aqui, tanto aos motoqueiros como os motoristas de carro e caminhões, tá? Fica aqui esse registro para que você possa dar um alô aí à Energisa e às autoridades competentes que façam essa fiscalização, porque é muito perigoso e também comprometedor. Não só aqui em Jaguaribe, né, mas a cidade toda você vê que a fiação ela está horrível, essa fiação de cabeamento telefônico. Um abraço, uma boa tarde. Abraço, meu amigo Itamar de Jaguaribe, tem certeza, tem razão, tem que melhorar essa história do cabeamento. Ju, palavra final é que fica... Olha, muito bacana, foi sancionada e entrou em vigor hoje uma lei que cria o selo de responsabilidade social pró-mulher, concedido às empresas, entidades governamentais e entidades sociais que atuem no desenvolvimento de ações que envolvam a formação, qualificação, preparação e inserção de mulheres vítimas de violência doméstica no mercado de trabalho na Paraíba. Bom demais. Vamos lá, minha gente. Quarta-feira hoje, amanhã... Falta só um dia para o sextou. Boa tarde, um cheiro. Até amanhã. Pepa, palavra final que fica. A juíza Gabriela Hard
volta a assumir processos da Lava Jato após o afastamento do Apio. É aquela do copiar-colou, né? Aquela do mesmo. copiar-colou. Pepa, olha só que... Até amanhã, né, Pepa? Até amanhã. Vai ser quanto hoje? 3-1. 3-1 Flamengo. Ó que mensagem bancana Igor Nunes mandou pra mim. Fabão, boa tarde. Sugestão, adicione o DDD no anúncio da Boa do Brejo. A audiência vai além das fronteiras paraibanas. Tem que botar agora 83, tá ouvindo, né, Cícero? Barababá. Valeu, Igor. Cissão, presta atenção. Gente, agradecer demais pelo carinho da audiência. Dizer pra você não desligar o seu rádio, não mudar de sintonia. Vem muita música boa aqui na Pop com Rafael Bambam. Mais informações, mais jornalismo, 18 horas com Heron Cid, o Alisson Bezerra, Albemar Santos e equipe com Hora H. E amanhã às 6 da matina, Adelton Alves, o aniversariante do dia, Edmilson Pereira e Luciano Coxinha comandam o Paraíba agora. Tchau, tchau, Paraíba! Bela, obrigado, até amanhã, tchau! F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. O assunto é plano diretor. Na sua opinião, o que João Pessoa precisa? Mais ônibus nas ruas e ciclovias. Mais saneamento. Mais árvores, parques e praças. Mais creches. Mais moradias populares. Quer discutir o plano diretor? Vem para a Câmara Municipal de João Pessoa. Participe das audiências públicas com os vereadores. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbidinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com doce temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Essa já sua quentinha.